A graça e a paz do nosso amado Jesus. Bom dia, amados irmãos. Você tem levado a sério a sua dieta espiritual? Você para todos os dias para meditar nas Escrituras, para ruminar cada texto que você lê, cada palavra. Enquanto você está ali lendo, você ora e pede para Deus: fala comigo, Senhor. Abra minha visão espiritual, me dá entendimento desse contexto. Você faz isso diariamente? Você se alimenta desse pão diário, o maná diário? Deveria, se você não faz isso. Eu e você não podemos abrir mão disso. Porque um texto que é tão comum, vou dar o exemplo aqui do Romanos 8:28, que eu creio que grande parte dos crentes, 99,9% de todos os crentes conhecem esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Apesar de ser um texto tão conhecido, para muitos não faz sentido. Sim, outro dia eu comentei com alguém que veio compartilhar uma situação complicada e na hora eu falei para ele: irmão, o que a Bíblia diz em Romanos 8:28? Aí o irmão falou, nem deixou eu terminar a frase: eu sabia que o senhor ia falar isso. Mas ele não disse num tom de positividade, de fé, de abraçar a palavra. Era como se esse texto ele fosse apenas uma frase de efeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até agora, na cabeça desse irmão, não tem cooperado nada. Olha quantas coisas, pastor. E aí, sem julgamento, sem diminuir a fé de ninguém. Mas eu já entendi o que é isso. Falta de meditação. Falta de ruminar a palavra. Falta de entender a profundidade do texto. De dizer em alto e bom som, na hora do problema, tudo isso vai cooperar para o meu bem. Ainda que situações que acontecem, nós mesmos que provocamos. Esse texto está dizendo que são todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Para o bem dos filhos. Eu creio que todo filho de Deus que tem o Espírito Santo, em alguns momentos vão errar, mas não é porque quer. As fraquezas da carne às vezes vão superar, mas eu tenho certeza que também não era o desejo, porque tem um Espírito que está trazendo transformação. Então todas as coisas são todas as coisas. Ei, preste atenção. Não confunda todas as coisas com aquele texto do apóstolo Paulo que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qualquer coisa que acontecer comigo, até as minhas escolhas erradas, eu vou agora aprontar todas, porque onde tinha pecado, a graça foi maior, então eu vou ficar tranquilo, mesmo quando eu errar. Não é isso que eu estou dizendo, até porque o apóstolo Paulo também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e porque a graça foi maior, agora eu vou pecar mais? Obviamente que não, porque eu tenho o Espírito Santo, e agora eu vou procurar viver uma vida cada dia mais santa, mais reta, mais longe dos erros e do pecado, óbvio. Porém, se pecar, consequências podem te alcançar, e essas coisas vão ainda assim trazer benefício para você. É o que o texto está dizendo. Mas por falta de meditação, muitos dizem: para mim ainda não serviu de nada. Ah, se fosse desse jeito com Davi. Aliás, Davi, né? Ele era craque em lembrar de quem era Deus na vida dele. Por isso que no Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então ele reconhece que é ele que foi lá no vale da sombra da morte. Ele mesmo diz: não temerei mal nenhum, porque eu sei que Deus está comigo. Ele tinha uma convicção de que Deus estava com ele, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Foi o próprio Davi que no Salmo 23 ele diz, né? A bondade de Deus sempre me seguirá, porque ele me ama. Esse é Davi, que tinha convicção de que Deus sempre está com ele. Se Deus sempre está com ele, até as coisas ruins que podem nos alcançar, coisas ruins que eu posso provocar, ainda assim, Deus não me abandona. Ele me ama e ele vai reverter aquela maldição em bênção.
José tinha essa convicção. Claro, em algum momento os medos vieram, os sentimentos ruins vieram, mas ele tinha convicção. Foi o que ele disse para os irmãos dele. Vou ler até o texto aqui. Está lá no livro de Gênesis 50, verso 20. Olha o que a Bíblia diz. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Uau! Olha a visão. Quem ia dizer que um menino que era odiado pelos irmãos, que foi vendido depois como escravo, lá no final da sua história, tinha um bem maior? Claro, filho, amado, perdoado, guardado, presença de Deus constante em cada momento, em cada situação. Todas as circunstâncias contrárias, negativas, por detrás tinha um favor, tinha as mãos de Deus trabalhando. É assim comigo e com você. Eu preciso crer nisso. Eu preciso meditar nisso todos os dias. Andar em paz. Descansar no Senhor. Qual é o resultado de alguém que rumina, medita a palavra todos os dias? O resultado é qual? Paz, tranquilidade. A ansiedade não vai me governar. Os medos não vão me paralisar. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que cada situação que eu estiver que enfrentar, eu já tenho o resultado no final da história. A obra está pronta e consumada, por isso eu vou descansar. O que traz esse refrigério, o que traz essas convicções, é o alimento diário. Você não pode abrir mão disso. Por enquanto, no dia de hoje, fico com esse texto, Romanos 8, 28. Medite nele, lembre-se dele. Passe o dia agradecendo a Deus, porque a obra está pronta, consumada, e tudo que você tem vivido, passado, vai contribuir para um bem maior. Eu creio. Que Deus te abençoe e até amanhã. Para de falar, pastor, tá bom? Tô parando.